Aqui você encontra as principais ideias do livro A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. A convicção de Brené Brown é que a bravura não se resume a ganhar ou perder, mas a agir ciente da imprevisibilidade e da falta de controle dos resultados. Para ela, os golpes que surgem durante o percurso são o desdobramento natural de ousar grandiosamente. O fracasso e a desilusão podem cruzar o caminho daqueles que buscam a bravura. Entretanto, isso não constitui motivo para desistir, pois os riscos são o que tornam a coragem excepcional. As investigações de nossa escritora evidenciaram que líderes destemidos e culturas corajosas são uma necessidade universal. Contudo, é impossível alcançar a coragem sem enfrentar a fragilidade. Assim sendo, a competência primordial dos líderes é a capacidade de encarar a vulnerabilidade sem interpretá-la como fraqueza. Para tanto, é necessário estar pronto para confrontar a essência da vulnerabilidade, o conceito de que a audácia implica assumir a possibilidade de falhar e, ainda assim, mergulhar de cabeça. Nesse contexto, a vulnerabilidade emerge como o cerne de todas as emoções. Nesse sentido, associar a vulnerabilidade à fraqueza equivale a presumir que experimentar sentimentos é sinal de fraqueza. A transparência passa a ocupar o espaço da delicadeza em vez de ser vista como rudeza. Afinal, é mais cortês ser transparente do que ser ambíguo. Se anteriormente o mercado de trabalho estava centrado na força física, hoje em dia está na capacidade intelectual. No entanto, no futuro, estará no coração. A noção de que excluir o coração da equação e evitar a vulnerabilidade torna os profissionais mais gerenciáveis é um equívoco. As lideranças mais eficazes são aquelas que aceitam e promovem a totalidade. Para a autora, a totalidade diz respeito a cultivar a bravura e a convicção de ser suficiente e merecedor de valor, mesmo sendo imperfeito e vulnerável. O problema reside no fato de que a bravura é minada quando o coração é mantido sob trancas. Um coração aberto e livre é uma via rápida para conectar-se com as próprias emoções, tomar decisões mais acertadas e ser levado a demonstrações poderosas de empatia. A vergonha é um sentimento significativo a ser trabalhado, simbolizado pela sensação de nunca ser bom o bastante, de ser imperfeito e de ser indigno de amor. Todos nós experimentamos vergonha, até a própria palavra é desconfortável. No entanto, quanto menos discutimos sobre o assunto, mais o sentimento domina nossas vidas. Da mesma forma que é necessário falar sobre a dor física para alcançar a cura, o mesmo se aplica à dor emocional. Uma cultura enraizada na vergonha promove o perfeccionismo, a parcialidade, a fofoca, a comparação e o assédio. Por outro lado, o oposto da vergonha é a empatia, pois quando reagimos de forma empática ao que alguém expressa, desencorajamos a reação envergonhada. A pessoa se sente digna de aceitação. Por último, os líderes precisam desenvolver uma confiança sólida para sustentar suas próprias opiniões em conversas delicadas e reuniões desafiadoras. Isso não surge facilmente, mas demanda prática e aprimoramento das habilidades de confronto. Nossa autora defende que líderes corajosos, que seguem seus princípios, jamais se calam diante de assuntos difíceis. Além das habilidades para lidar com conversas complicadas, os grandes líderes também incorporam a clareza de seus valores. Um valor é uma ideia considerada de grande importância por alguém. Seguir os próprios valores vai além de mera declaração. Declarar é vazio se a crença não for posta em prática. É necessário não apenas falar, mas agir. Isso implica em garantir que intenções, palavras e comportamentos estejam em harmonia. A autora propõe 3 passos, sendo o primeiro a definição, pois é impossível seguir valores não identificados. O ideal é ter valores sólidos, claros e inabaláveis, mais do que uma simples escolha, mas uma definição de identidade. Pode-se começar com 1 ou 2 valores que conferem um sentido de propósito. O próximo passo é transformar esses valores em comportamento. Nesse sentido, o líder precisa identificar 3 ou 4 comportamentos que representem os valores e 3 ou 4 ações que contradigam tais valores. O terceiro passo é cultivar empatia e autocompaixão. Brown utiliza a metáfora da liderança como uma arena com diversos assentos. Alguns são baratos, ocupados por pessoas não corajosas, que oferecem feedbacks tóxicos sem se comprometerem. Esses assentos precisam ser ocupados por bons provedores de feedback.
Para isso, a autora reserva 2 assentos para empatia e autocompaixão. O primeiro é reservado para alguém de confiança, e o segundo para si mesmo. O assento da empatia proporciona apoio na forma de amor, conversa aberta, incentivo e franqueza. O assento da autocompaixão consiste em torcer por si mesmo. Se não se apoiar, ninguém mais o fará. A empatia permite enfrentar conversas difíceis porque se reconhece sua importância. A autora menciona diálogos próprios sobre questões raciais, demissões e feedbacks. Embora seguir os próprios valores possa sugerir que as escolhas se tornem mais fáceis, na verdade, ocorre o oposto. Pode-se perceber que os valores estão sendo seguidos quando uma decisão é difícil. Isso porque fazer o que é certo raramente é a opção mais fácil. Dar e receber feedback é outro desafio para os líderes alinhados com seus valores. Um feedback deve ser dado com um senso de parceria, como alguém que deseja contribuir verdadeiramente. O foco não deve estar entre quem dá e quem recebe o feedback. Reconhecer que pode não entender totalmente a situação e estar disposto a conversar faz parte do processo. O mais importante é reconhecer as qualidades de alguém mais do que apontar seus erros, e ajudar a utilizar essas qualidades para superar desafios. Outra característica comum em pessoas que oferecem bons feedbacks é a capacidade de pedir explicações sem provocar vergonha ou culpa, e estar disposto a assumir sua parcela de responsabilidade no problema. Líderes confiáveis focam mais em agradecer pelo esforço do que em criticar pelas falhas. A integridade envolve escolher a coragem sobre o conforto e o certo sobre o agradável. Isso implica em praticar os valores ao invés de apenas declará-los. Isso requer conversas difíceis e representa um desafio, pois a tensão pode levar ao fechamento emocional. Nesse estado, é difícil ouvir ou processar o que os outros dizem. O sistema límbico leva ao modo de sobrevivência emocional. Embora a maioria das pessoas acredite ser totalmente confiável, confia em poucas. Para a autora, isso é uma contradição, já que confiar em outros faz parte do processo de ser confiável. Confiar implica em deixar algo confiável para você vulnerável aos outros. Desconfiar é o oposto. No entanto, as conversas sobre confiança não são fáceis e têm o potencial de desandar rapidamente. Por isso, há uma tendência a evitar o confronto. No entanto, isso também é problemático. A primeira razão é que evitar o conflito leva a falar sobre alguém em vez de falar com essa pessoa diretamente. A segunda razão está na própria natureza da confiança, que é o que mantém as equipes unidas. Para facilitar essas conversas, é útil ser específico. É importante definir comportamentos específicos para identificar exatamente onde está o problema e discutir sobre ele. Conversas mais específicas aumentam a probabilidade de ser ouvido e de promover uma mudança real. Nesse sentido, existem comportamentos que Brown utiliza para definir a anatomia da confiança em uma empresa. O primeiro é o respeito aos limites. Deve haver um acordo onde as pessoas respeitem os limites umas das outras. Caso não saibam se uma fala é apropriada, perguntem. Além disso, é importante verificar se os próprios limites são respeitados e se há clareza consigo e com os outros sobre o que é ou não apropriado. O segundo é a confiabilidade, representada pela capacidade de cumprir promessas e pela consciência das próprias limitações. Ao refletir sobre si mesmo, é possível questionar se não está se cobrando para entregar mais do que é capaz. Outro comportamento relevante é a responsabilização, que envolve assumir as consequências dos próprios erros e não atribuir a culpa por suas ações aos outros. A confidencialidade inclui não compartilhar informações além do necessário, enquanto a não julgamento passa pela liberdade de pedir o que é necessário. A generosidade também é um comportamento importante, simbolizada pela disposição de presumir a melhor interpretação possível das intenções dos outros. Por fim, a integridade, demonstrada pela consistência entre os valores expressos no discurso e os demonstrados por meio das ações. Nesse aspecto, é válido lembrar do provérbio africano que aconselha a recusar uma camisa de uma pessoa nua. No entanto, embora a confiança esteja ligada às relações, sua essência reside na capacidade de confiar em si mesmo. Expressões como fracassar rápido se tornaram comuns nos últimos anos. No entanto, essa ideia ainda não é aplicada além das palavras.
Há pouco desenvolvimento de habilidades para lidar com recomeços e os confrontos associados à vergonha decorrente do fracasso. No entanto, é difícil se arriscar sem as habilidades para se reerguer, pois a queda acompanha a coragem. Por isso, a capacidade de se levantar após uma queda está diretamente ligada à coragem. Somente ao se confrontar com a própria história é possível escrever o desfecho. Isso implica em encarar os próprios obstáculos, sofrimentos e fracassos. A dificuldade surge porque poucas pessoas foram ensinadas a manter-se emocionalmente curiosas sobre seus sentimentos. As pistas sobre as emoções estão no corpo. As emoções são chamadas de sentimentos porque são percebidas pelo corpo. No entanto, nem sempre as pessoas reconhecem suas emoções, muitas vezes despejando-as nos outros em vez de vivenciá-las. A autora utiliza a metáfora de o ir e voltar da lua. Na medicina, os médicos dizem que os pacientes foram e voltaram da lua quando sentem uma dor tão intensa que provoca uma resposta forte e involuntária ao menor toque. O mesmo ocorre com a mágoa emocional. Quando alguém aperta os botões errados, a pessoa explode. Isso é mais comum em ambientes onde há diferenças de poder. Isso acontece porque pessoas em cargos mais altos sofrem menos consequências quando são rudes ou têm reações exageradas. Um chefe pode ser extremamente calmo na frente de um cliente e explodir ao interagir com subordinados. Se alguém não expressa amor por você, isso não significa que você não seja digno de amor. A diferença entre a história inventada e a verdade descoberta por meio do confronto é onde estão as principais lições. É importante lembrar que optar pela autenticidade, pelos próprios valores, pelo amor e por um coração pleno é um ato de coragem. A coragem ainda é o melhor indicador de sucesso em termos de liderança, e a grande missão de um líder corajoso é responder ao seu chamado pessoal para ser corajoso. O caminho para aprender a ser corajoso está aberto para aqueles que estão dispostos a enfrentar a vulnerabilidade e a lutar por seus valores. A demanda primordial da liderança contemporânea é a coragem. Representa um desafio para qualquer gestão e é uma medida de sucesso quando alcançada. No entanto, Brené Brown demonstra que até mesmo no mundo corporativo estoico e competitivo há espaço para valores humanos como vulnerabilidade, empatia, confiança e amor. Esses não são apenas importantes para a melhoria das relações, mas também para o desenvolvimento de uma liderança autêntica e corajosa. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.